Estamos chegando com mais um quadro nessa semana, mais um Vida Saudável que está começando pela 93 FM e também pelas rádios parceiras que fazem parte da nossa rede de saúde, né, doutor Júlio? Primeiro, bem-vindo e bom dia para você mais uma manhã com a gente aqui. Bom dia, Dízio. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia a todas as pessoas que nos escutam. Que nem você falou também das rádios parceiras. Vamos lembrar elas, né? A Rádio Vale Verde FM de Feliz Natal e a Rádio Interativa de Jaru, em Rondônia. Olha só, Vida Saudável chegando em Rondônia. Que legal, né? Que bom, a gente fica muito feliz. Um abraço a todo o povo de Rondônia que ouve também o nosso quadro Vida Saudável. E a gente espera esclarecer, claro, com a grande ajuda do doutor Júlio aqui, o assunto do dia hoje. Um assunto que é difícil, eu acho, que ter uma família que não tem alguém que tem esse problema hoje em dia. Hipertensão, né, doutor? Exatamente, Diz. O que acontece é o seguinte, nós trouxemos hoje é o dia ideal, hoje é o dia de combate à hipertensão arterial. Olha só que interessante. Né? De 26 de abril, dia de combate à hipertensão arterial. Diz, é importante a gente trazer esse tema à tona, trazer para os nossos ouvintes esse tema, um tema que é muito importante. Alguns anos atrás a gente falava muito de hipertensão, porém hoje a gente tem que pensar que na realidade a hipertensão ela veio para ficar e ela cada vez mais atinge os brasileiros e as pessoas no mundo inteiro. Eu tenho inclusive um levantamento das principais causas de morte no mundo em 2012. Não está até desatualizado, mas lá fala como a principal causa de morte, o Dízio, é doença arterial coronariana. Nós estamos falando do infarto agudo do miocárdio. A principal doença que leva ao infarto agudo do miocárdio é a hipertensão arterial. Junto, claro, com a diabetes e outras doenças, mas a hipertensão arterial é a grande vilã. Depois do infarto agudo do miocárdio, nós temos o acidente vascular cerebral, o AVC. O AVC, né? Que também leva uma quantidade imensa, acaba matando uma quantidade imensa de pessoas. E se eu não tiver as condições, os pensamentos em relação a isso, souber cuidar desse problema, eu acabo tendo um problema, uma complicação e que pode, por exemplo, me tirar da minha qualidade de vida diária. Bom, daqui a pouquinho vamos começar a detalhar tudo isso, as causas, os possíveis sintomas, se é que aparecem sintomas e outras informações. Se você tiver pergunta, pode mandar. Só mandar um bom dia pra Oraide, falou que tá acompanhando a gente em Vera. Isso, Oraide. Ô, Dízio, vamos estender também esse abraço especial da Oraide, também pessoal de Vera, o pessoal que nos acompanha em todas as cidades vizinhas. Toda a região, Sinop, Feliz Natal, Santa Carmen, né? A gente acaba esquecendo de dar esses alôs aí. Vocês são importantes para nós, fazendo esse quadro fazer um sucesso total, né? Mas vamos começar então, doutor? Vamos lá. Então, Dízio, o que nós temos que levar em consideração? A prevalência também, outra coisa que eu falo também, antes da gente entrar em tema, a prevalência da hipertensão arterial de acordo com a idade. E quero chamar a atenção agora dos nossos ouvintes das crianças, Dízio. Crianças? Olha só que interessante, um dia desse eu vi uma charge, e acho que até comentei aqui no Vida também contigo e com as pessoas, o seguinte: antigamente tinha uma charge voltada da criança da década de 80 e de 90, né? E da criança de 2010, 2015, 2018. Antigamente a charge tinha o seguinte: a mãe pegando na orelha da criança e tirando a criança da rua pra dentro de casa, a criança brincando de bola e a mãe levava a criança pra dentro de casa, ficava o dia inteiro brincando de bola. É verdade. E aí mostra a charge já da criança desse século agora, a mãe tirando a criança de dentro de casa pra fora, a criança segurando um tablet, segurando um celular. O que eu quero dizer com isso? Que o sedentarismo nas crianças e nos adultos, agora no novo século, é grande. E o sedentarismo é um grande vilão que a gente tem que ter como fator de risco da hipertensão arterial. Porque, olha só, se a gente pensar bem, eu disse, o que é hipertensão arterial? A grande pergunta que nossos ouvintes vão ter, né? A hipertensão arterial nada mais é que aumento das cifras. Você que nos vê pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, é o aumento das cifras de pressão arterial que nós temos acima de 14/9. Isso de acordo com a Sociedade Brasileira de Hipertensão. Aconteceu uma nova modificação, não vou entrar em detalhes agora para nossos ouvintes, mas existe uma nova modificação. Mas a título de conhecimento, cifras acima de 14/9. Aí tem pessoas que vão, talvez em casa, escutar e vai falar assim, mas doutor, quando eu tenho a pressão acima de 12/8, eu já começo a ter sintomas de pressão arterial, que a pressão minha está alta. Que bom que você tem sintoma, porque o grande problema é isso. A hipertensão arterial, ela não dá sintoma. A hipertensão arterial, ela é como um ladrão. E eu te pergunto, o ladrão, quando ele entra em casa, quando ele vai não avisa. Né? E quando ele tá dentro, geralmente faz um estrago, né? Faz um estrago. E se talvez você não o vê, você vai experimentar o estrago que ele fez. Sim. É o que acontece com a hipertensão arterial, né? E aí que tá o detalhe importante: quais são os fatores que pode levar a pessoa a ser hipertensa? Fatores de risco. A gente divide assim, ó, na parte médica, em fatores não modificáveis e modificáveis. Sim. Os fatores não modificáveis são aqueles fatores que eu não consigo mudar, que é a idade.
Quanto mais velha a pessoa, mais predisposição tem a predisposição. Vai ter. Isso a gente já sabe, que as pessoas mais velhas vão ser mais predispostas. Hereditariedade. Os nossos pais, eu disse, eles passam para nós tanto coisas boas como ruins. Se você tem pai, avô, avó ou mãe que tem isso, tem uma grande possibilidade de você ter. A grande possibilidade genética de você ser portador de hipertensão arterial no futuro. Outra coisa também que a gente fala, o sexo. O sexo masculino é o sexo que prevalece com a hipertensão arterial aí. Só que o detalhe importante é, os homens, a gente falou alguns dias atrás, os homens não procuram a ajuda médica. Então, às vezes, não chegam ao diagnóstico. Só quando a situação tá bem complicada, né, doutor? Geralmente é assim, né? Exatamente. Agora, você quer ver uma coisa também que está relacionada com os homens? Obesidade. Essa gordura abdominal que a gente... É um grande problema. A gente acumula a gordura abdominal, né, aí na barriga, e essa gordura é um grande vilã, tanto a obesidade como os altos níveis de colesterol. As mulheres acumulam gordura na região da pelve, da bacia, né, na coxa, e aí também o colesterol também sendo um grande vilão no caso da pressão alta nas mulheres. O fumo é um grande vilão, né? O tabaco, a nicotina, ela deposita... Também, eu não sabia que o fumo... Também, sim. O acúmulo de nicotina, ela vai fechando os vasos sanguíneos, e aí no caso vai aumentando a pressão arterial. O consumo de bebidas alcoólicas, atenção às pessoas que bebem, né, que tomam em grande quantidade. A bebida alcoólica é uma grande vilã também para hipertensão. E outra coisa também é o grande consumo de sal. Olha só o detalhe importante, diz o grande consumo de sal. Pois é, eu até ia te falar, esses dias eu estava almoçando em um local e de repente eu comi uma carne um pouco, percebi que estava um pouco mais salgada, estava um excesso de sal, né? E um tempo depois eu percebi assim uma espécie de uma fadiga, uma sensação de estar um pouco mais inchado, uma incomodação. Isso poderia ser um sintoma de uma pressão? Sim. Olha que interessante, Dízio. A gente vai saber, os nossos ouvintes que nos acompanham também em casa, vai saber disso. Quando você prepara um alimento que você coloca sal, por exemplo, no caso da salada, o sal ele retira a água da salada. Tanto é que quando você prepara uma salada e que você coloca um alface ali, se você não consumir rapidamente, o alface vai murchar. Sim. O sal ele faz isso. Se você pega uma colher de sal e coloca na boca, minutos depois você vai sentir sede. E o que acontece dentro dos vasos sanguíneos? O sal ele entra dentro dos vasos sanguíneos e consequentemente ele traz para dentro dos vasos sanguíneos mais líquido. Então o que acontece? A pessoa que de repente tem a predisposição à hipertensão arterial, a pessoa que já é hipertenso, ela tem um coração que muitas vezes é um coração que já vai se cansando. O coração hipertenso é um músculo que ele é cansado. E se eu colocar mais quantidade de líquido para esse coração trabalhar, eu acabo cansando ele mais. E aí, consequentemente, ele vai ter que dar um gás maior para trabalhar com o chamado gasto cardíaco, que está aumentado. E aí aumenta a pressão alta. A pressão, na realidade, né? E aí você tem a pressão alta. Outra coisa também que é ruim também, que a gente acabou de falar, é o sedentarismo, a falta de exercício físico. E as pessoas pensam assim, é importante a gente falar isso agora na rádio, né? Doutor, eu no caso eu trabalho numa área que eu gasto muita energia. Eu trabalho, por exemplo, numa madeireira. Isso vale? Não vale, Dízio. Não vale. Sabe por quê? Porque quando você está trabalhando, você está pensando no trabalho. Você entendeu? Aqui na rádio, por exemplo, nesse momento, nós estamos pensando em trabalhar. Interfere, digamos assim, no metabolismo da pessoa. Claro. Ela queimar ou não. Olha que interessante. Você vê um teste legal, Dízio? Olha só, coloca uma camiseta, coloca um short e coloca um sapato leve, um tênis leve com uma meinha, e aí você pega essa roupa, veste essa roupa. Só o ato de vestir, você já vai se sentir mais confortável. Você vai falar assim, olha, eu sou um atleta. Já tô emagrecendo. Já tô emagrecendo. Só de vestir a roupa. É verdade. Entendeu? Então é isso. A sensação que você já tem de imergir no exercício físico, sim, faz exatamente isso, essa diferença. Quando você tá no trabalho, você tá pensando no trabalho. E isso é um grande problema. Então existe essa diferença. Então praticar o exercício físico é importante. O que é a recomendação, inclusive, que a gente fala? 3 vezes por semana, no mínimo 30 minutos. Aí as pessoas vão perguntar assim, mas doutor Júlio, e bicicleta, vale? Vale. Desde que você ande 30 minutos. Porque o detalhe importante que a gente tem que falar para os nossos ouvintes é o seguinte, Dízio. Sim. A gordura, ela começa a ser consumida a partir dos 30 minutos de exercício. Antes, nós temos consumo somente de carboidratos. Certo. Então, se você, por exemplo, fizer um exercício de 15 minutos, você não vai chegar no que é importante, que é o consumo de gordura, que é o grande vilão da hipertensão arterial. Então, o exercício físico, no caso de 30 minutos, é importante. Às vezes as pessoas falam, mas eu ando só 5 minutos. Você tem que andar mais 25 de bicicleta. Doutor, até tem uma dúvida que muita gente tem, e até eu acho que você vai falar sobre isso, até a gente pode entrar nesse assunto. É uma doença silenciosa. Exato, esse é o grande detalhe importante que a gente tem que falar. Ela não dá sinais assim? Isso, é a mesma Ou são história. sinais mais sutis, como é que é?
Às vezes tem algumas pessoas, eu disse, que experimentam um sintoma. Por exemplo, eu falo nas palestras, quando eu falo sobre hipertensão arterial, eu falo para as pessoas, elas falam assim: doutor, eu sinto uma dor de cabeça quando eu tenho pressão alta. Que bom que você tem esse sintoma. A maioria das pessoas não apresentam sintomas. E esse é o detalhe importante: por ser uma doença silenciosa, quando você perceber os sintomas já é tarde. Porque aí você de repente vai estar manifestando um acidente vascular cerebral, você vai estar manifestando um infarto agudo do miocárdio, é o teu braço que vai estar pendurado, que já não vai estar funcionando, você vai de repente experimentar o chamado glaucoma, que é uma consequência da hipertensão arterial, onde a pessoa começa a enxergar como se estivesse vendo por um tubo. E esse é o grande problema: quando as pessoas chegam nesse grau, nesse estágio já de complicação, a gente não consegue fazer mais nada disso, porque no caso a gente já fica limitado como médico. Doutor, tem algumas perguntas que estão chegando. A Nadi mandou até uma pergunta que tem a ver com sal, né? Talvez você saiba responder. Ela disse: bom dia, doutor Júlio. Ela ouviu falar que o sal, aquele sal que é oferecido ao gado, inclusive, a boi, se refinar, ele é melhor que o sal de cozinha. Tá pedindo se isso é verdade ou se isso é um mito, é uma história. Diesel, sal é sal, é aquele detalhe importante que a gente tem que pensar. O sal, ele traz água, ele traz líquido. Eu aumento o meu gasto cardíaco sempre. Independente Sim. de ser o sal feito. Hoje pela manhã me perguntaram, inclusive, numa palestra sobre o sal rosa também. Uhum. São vilões. São vilões que, no caso, problemas para a pressão alta. Uhum. O sal, na realidade, ele faz parte da nossa vida, do nosso cardápio, que a gente foi adaptando desde quando nós nascemos e quando nos foi oferecido. Mas é um grande problema. Agora, Dízio, vamos dar um detalhe importante, inclusive para nosso ouvinte, mandar um abraço para ela que fez essa pergunta. A Nath, né? Nath, um abraço. Nadi, tá. Uhum. Um abraço, Nadi. O sal é importante, Vidísio. A gente não estou falando em nenhum momento de retirar completamente o sal, porque tem que lembrar que o sal tem iodo, e esse iodo é importantíssimo para o metabolismo da tireoide. Sim. Portanto, o sal, a recomendação que a gente faz às vezes é uma colherzinha de café diária de sal, ou seja, mas assim, não é pegar e colocar essa colherzinha de café numa comida só, não, é colocar pitadas dessa colherzinha de café, distribuída no dia. Exatamente. Mas vamos lá, doutor, tem outras mensagens chegando. Bom dia, doutor. Tem vez que o meu coração bate muito forte, se depois que passa eu sinto uma moleza no corpo. É a Rosilene que mandou para nós essa mensagem. Não sei se tem a ver também com a pressão. Tem sentido, e vamos fazer o seguinte, Dízio. É a pergunta que a gente vai fazer, inclusive pegando esse link da Rosilene. Um abraço, Rosilene, obrigado pela pergunta. É o seguinte, a gente tem que levar em consideração uma coisa: diagnóstico de hipertensão arterial é feito apenas com o uso do aparelho. Não adianta eu olhar para a pessoa, não adianta pegar e tocar na pessoa ou ter sintomas e dizer que está hipertenso. Preciso, no caso, para saber se eu estou com a pressão alta, colocar o aparelhinho, pedir para alguém medir, ou eu mesmo me meço com o aparelhinho digital, né, que não é tão confiável quanto, né, o outro, Sim. mas eu meço. E aí eu verifico se as cifras estão acima de 14/9. Geralmente, como diz a Sociedade Brasileira, se está acima de 14/9, eu sou um forte candidato à hipertensão arterial. Agora, o detalhe importante, Vidísio, não é apenas uma cifra que vai dar o diagnóstico de hipertensão, tá? Existem critérios. Portanto, se está alta a pressão sua, você tem que procurar o médico, porque tem critérios para dar diagnóstico. Porque uma vez que eu falo que a pessoa é hipertensa pro resto da vida. É isso que eu iria te perguntar. É uma coisa que tem cura, que não tem cura. Como é que faz para você conviver com a hipertensão? A hipertensão arterial, Dízio, é uma doença crônica não transmissível. É crônica, é pro resto da vida. Portanto, olha só o grande compromisso e a grande responsabilidade que eu, como médico, e meus amigos médicos temos em dar o diagnóstico. Uma vez que eu falo pro paciente, você é hipertenso, esse carimbo que eu coloco, esse cartão que eu dou para essa pessoa é pro resto da vida. É mudança de vida, vamos dizer assim, significa isso, né? Você vai ter que mudar um pouco os seus Exatamente. hábitos. Um pouco não, bastante, né? Diz, olha só que interessante, uma vez chegou um paciente na consulta médica e eu falei assim, olha, o senhor deve, no caso, já é um senhor de seus 60 e poucos anos, ele falava assim, o senhor precisa, no caso, parar de comer a sua carne gordurosa, só que o seu bife acebolado, gorduroso. E sabe o que ele falou para mim? Diz assim, olha, doutor, eu, quando era pequeno, eu comia feijão com farinha. Eu comia comida que tinha na mesa porque era pouca, minha família não tinha condições. Agora que eu cresci, que na realidade eu trabalhei, consegui dinheiro, que agora eu tenho condições financeiras de comprar meu bife, no caso acebolado e gorduroso, o senhor tá me dizendo que eu tenho que parar? Então você imagina a posição que a gente se sente, mas eu tenho que dizer para ele, olha, se você não parar, você vai se complicar, vai complicar com a hipertensão. Outra mensagem aqui, deixa eu ver, vamos conferir. Ah, tá.
Eu estou ouvindo o doutor, ela disse que não gosta de sal. A Luciana do Celeste falou que não gosta de sal porque ela já acostumou a fazer a comida assim, sem sal, por causa do filho, né? Que faz, eu acho que é hemodiálise, alguma coisa assim. Ela colocou diálise. Diálise. Então, a pessoa vai se acostumando, eu acho que com a diminuição do sal, exato, né? Dízio. Isso é um processo de adaptação dentro das famílias. Hoje de manhã me perguntaram uma coisa interessante também. Como, por exemplo, você chegar nos restaurantes e dizer que tem que ter pouco sal. Às vezes as pessoas cozinham, no restaurante, por exemplo, a pessoa cozinha para muita gente. Né? E com bastante sal. Mas aí, no caso do restaurante é mais difícil. Mas na sua casa, é importante conversar com todas as pessoas que compõem a casa e dizer que é necessário diminuir a quantidade de sal. A nossa recomendação hoje, como médico, como promotores de saúde, é o seguinte, que se diminua a ingesta de sal, mas que não é parar de vez, é diminuir a ingesta. Doutor, tem uma mensagem de áudio de uma ouvinte, a Cleusa do Jardim Botânico. Vamos ouvir qual é a dúvida dela. Vamos conferir. Bom dia, meu nome é Cleusa Roselina, aqui do Jardim Botânico. Então, o que eu falei, eu tinha o coração assim meio fraco, ele batia fraco. Tava tipo assim 50, 60 por batida. Aí eu fiz elétrico, 24 horas usei o marca-passo, tinha que fazer uma cirurgia, né? Eu fiquei 3 meses tomando remédio. Só que se hoje eu pedalo ainda, assim, meio rápido de bicicleta, eu tenho essa falta de ar e canseira. E eu tenho colesterol alto, meu colesterol tá em 250. Não muito ruim, né? E eu sou pertense, tenho 55 anos, né? E eu sou pertense. Qualquer nervoso, a pressão sobe. Sobe, dá tremedeira nas mãos, repuxa a boca. Queria saber com ele se eu tenho que repetir meu elétrico mais vezes, assim, tem 2 anos que eu fiz. Tá? Tá aí. Obrigado, Cleusa, você pela participação. Um abraço, Cleusa. A Cleusa, ela ilustrou várias coisas que a gente tem, várias situações a ser pensada no caso, como a que ela apresentou. Uma das coisas que ela fala, por exemplo, exercício físico, ela às vezes se fadiga. O que a gente fala? Que a recomendação é exercício físico. Existem pacientes que têm algumas restrições ao exercício físico. A gente tem que, de repente, dentro da consulta médica, descobrir quais são as restrições. Porque não é a mesma coisa, uma pessoa que de repente tem uma pequena hipertensão arterial é a pessoa que tem uma cardiopatia, uma coisa mais aprofundada. Agora, por exemplo, o que é importante, diz, no caso de uma pessoa que já é hipertensa, e os nossos ouvintes que estão hipertensos, é não deixar de ir na consulta médica pelo menos uma vez ao ano, ou 2 vezes ao ano. Ela precisa pelo menos ir a cada 6 meses. Porque às vezes, sabe o que acontece, diz? As pessoas pegam e colocam assim: doutor, renova essa receita para mim do meu medicamento, tá tudo em ordem. E às vezes não é o ato de renovar a receita que vai resolver o problema, é saber se realmente essa pessoa está bem e está controlada da pressão. E só dentro da consulta médica a gente consegue isso. Doutor, hoje a gente está falando sobre a pressão alta, mas tem também o caso da pressão baixa, que nós vamos ter que trazer esse assunto também, que muita gente só, acho que em outro programa. Semana que vem, de repente, né? Isso, na realidade, eu diz... É que tem algumas perguntas chegando sobre isso também, eu acho que dá até para responder uma aqui, de repente. Vamos falar um tema importantíssimo da pressão baixa. A pessoa sempre comenta, no caso, se a pressão baixa é a doença. Depende muito. Depende da idade, depende da pessoa. Se eu sou uma pessoa jovem e tenho a pressão baixa, geralmente não é problema. É até uma situação importante. O que eu resolvo? Uma xicrinha de café, melhora a pressão. Estão pedindo aqui se colocar sal embaixo da língua. A gente acabou de dizer que o sal aumenta a pressão. A gente acabou de dizer. Então, se a gente colocar uma pitadinha de sal debaixo da língua, vai realmente aumentar a pressão. Às vezes tem pessoas que experimentam pressão baixa e não é doença. Outra pergunta pra gente já ir fechando, que já são 11 horas agora. A Cristiane perguntou, ela falou que alguns dias ela acabou discutindo com uma pessoa e depois de alguns minutos ela começou a ter uma dor muito forte na cabeça, no braço direito, na artéria do pescoço, nas artérias das pernas. Isso teria alguma coisa a ver com um infarto? Ela falou que é bastante estressada, ela teve uma pré-eclâmpsia, que tiveram que fazer o parto dela antes do tempo também. Ela deixou bastante situações aqui pro doutor. Aqui detalhe importante que a gente fala, diz, vamos pegar nessa deixa no caso da nossa ouvinte, pilares de tratamento da hipertensão. Uma das coisas da hipertensão que a gente tem que fazer é evitar o estresse. Tanto na hipertensão como na diabetes, que nós não estamos falando hoje, mas também entra como doença crônica também. Influencia, né? Diesel, existe uma coisa, olha só o detalhe importante: estresse não paga conta, estresse não resolve problemas. Inclusive a gente vê muitas vezes na mídia o pessoal comentar que fez uma situação ruim porque estava estressado, né? Estava estressado e depois que relaxou, viu que tomou uma atitude errada, equivocada. Então estresse não paga conta. Evitar o estresse é um dos pilares de tratamento. Eu sempre falo disso, que o tratamento da hipertensão, o cuidado da hipertensão é uma perninha de mesa com 4 pernas. 4 pernas. Então, pra você que está nos escutando, são 4 pernas. Sim. Primeira, dieta.
Evitar o sal, como a gente falou, diminuir a quantidade de sal, diminuir a gordura. O exercício físico, a segunda perninha, né, que a gente acabou de falar, 30 minutos, né, caminhada ou bicicleta, por exemplo. Os medicamentos, que em hipertenso precisa tomar o medicamento de forma certa, na hora correta. E eu sempre brinco com meus pacientes dizendo o seguinte: esqueceu, morreu. Esqueceu, morreu. Olha a frase. Né? Porque o que acontece? A pressão vai subir, então tem que tomar remédio. E o último das perninhas, da quarta perninha da mesa, no caso, é o seguinte: controlar o estresse. Eu lembrar que se eu cortar uma perna, das 4 pernas, a mesa fica bamba. Assim como a pressão também, ela aparece na hora que eu desestabilizar uma das perninhas da mesa. Muito bom, doutor. A gente já vai encerrando aqui. Algumas pessoas ficaram sem responder, por exemplo, a Zuleika, que participou. Tem outra mensagem que chegou também, uma pessoa que tem uma pressão que sobe lá em cima, né? A gente vai estar respondendo a Roseli também em off, que não vai dar tempo hoje aqui. Exato. E semana que vem a gente vai trazer outro assunto, de repente, eu não sei se você já tem um definido, já mas temos. A pressão baixa acho que rende bastante também, né? Sim, também. Vamos abrir um enquete dessa pressão baixa. Diz, mas semana que vem nós temos um dia especial, dia 1º, dia do trabalhador. Verdade, Vamos falar de problemas de saúde relacionados ao trabalho, porque trabalhar dá trabalho, viu, Dizzy? Exatamente. Trabalhar dá trabalho. Um abraço especial. Boa semana pra você, até semana que vem, doutor Júlio. Um abraço a todos os nossos ouvintes aí, você que nos escuta, e obrigado, muito obrigado pela audiência de vocês. Obrigado pelo carinho de todos, né? Pelo carinho. Valeu, doutor Júlio. A gente vai encerrando mais um Vida Saudável. Semana que vem tem mais.